Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC. Inal, Ciência e Saúde. Referência em medicina nuclear. E São João Diagnósticos por Imagem. Olá, muito bom dia, Centro-Oeste Mineiro, saúde para todos na nossa Minas Gerais. No programa Alô Doutor de hoje, eu converso com o médico cardiologista Lauro César dos Santos. Nós vamos falar sobre o tema risco cardiovascular. O programa Alô Doutor de hoje começa agora. Uma coisa todo mundo sabe. Sorrir faz muito bem para a saúde. Ao sorrir, nosso cérebro libera substâncias que provocam sensações de prazer e felicidade. Tudo isso de graça. O tratamento ortodôntico pode deixar o sorriso mais bonito e também cuidar da parte funcional dos dentes, deixando a boca mais saudável. Dr. Gabriel Azevedo. Consulta, tratamento e acompanhamento personalizados. Um moderno centro de tratamento, estudo e pesquisa na medicina hiperbárica. Este é o Instituto Cicatrizare. Nossa região já pode contar com um tratamento mais moderno e efetivo aos pacientes com doenças crônicas como pé diabético, úlceras de varizes, lesões agudas, queimaduras, traumatismos e abscessos. A mais alta tecnologia e os profissionais médicos mais qualificados para a oxigenoterapia. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Estamos de volta, repito aqui, com a maior audiência em saúde em Minas, para todo o Centro-Oeste Mineiro, 14 anos no ar. Esta audiência que é medida anualmente pelo Ibope, e eu quero sempre agradecer você que está aí do outro lado conosco, nos acompanhando. O nosso site está à sua disposição, você viu aí agora, para você rever as nossas entrevistas. Procure lá, Alô Doutor, para você conferir as nossas entrevistas. Milhares de acessos em toda Minas Gerais através do nosso site, com toda a programação também da nossa TV Alterosa. O Alô Doutor, o nosso Instagram, está à sua disposição. Você pode nos sugerir um tema também ali pelo Instagram e também acompanhar a nossa agenda de gravação e acompanhar também as notícias da saúde e as notícias da nossa revista, não é? Está aí também o nosso telefone e e-mail, que é muito importante para você também nos sugerir nos dar a sua sugestão de um tema ou um entrevistado, ok? Muito bem, hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Lauro César dos Santos, ele é médico cardiologista e vai falar para a gente sobre o tema risco cardiovascular, não é? Esse é o nosso tema, um tema mais que importante, já que muita gente, os índices são altos de pessoas com problemas cardiovasculares, não é isso, doutor Lauro? Bom dia, um prazer recebê-lo aqui no Alô Doutor, na TV Alterosa. Bom dia, Davi. É um prazer meu estar aqui no programa Alô Doutor, na TV Alterosa. É um tema muito importante, com certeza. Eu disse aqui na abertura, não tem esse número exato aqui, mas muitas pessoas sofrem com problemas cardiovasculares. Qual é a incidência hoje, em nível de Brasil? Davi, eu também não tenho um número certinho para te dar, mas assim, a doença cardiovascular é a doença que mais mata, no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, mesmo somado todas as outras causas de morte, não chega próximo ao que é a doença cardiovascular. Então, com certeza, é um tema extremamente relevante. Qual que é a principal doença hoje cardiovascular que mais afeta tanto homens quanto mulheres? As doenças cardiovasculares, que levam à morte são o infarto agudo do miocárdio e o AVC, o famoso derrame. O infarto e o AVC, Os dois são as principais
doenças cardiovasculares. E qual que é as pessoas que mais têm essa predisposição de sofrer um infarto e, consequentemente, um AVC? É exatamente por isso que a gente deve fazer, então, Davi, a avaliação do risco cardiovascular, né, com o cardiologista, que é para a gente estimar qual que é a chance do paciente ter. É importante isso. É a pergunta que eu ia fazer realmente, né? O que é a avaliação desse risco cardiovascular e por que ele é tão importante, né? Isso. A avaliação do risco cardiovascular é uma estimativa que a gente faz, né, do risco do paciente sofrer um infarto, sofrer um AVC nos próximos anos. E é muito importante porque, como é a doença, né, que mais mata no mundo, a gente saber qual que é a expectativa, qual é a chance de você sofrer essa doença no futuro, para a gente poder passar para você o que seria o mais adequado para a prevenção, né? Se seria com medicação ou se seria com alguma outra medida. Tá. Mas esses exames rotineiros, né? Essa avaliação de risco, ela deve ser feita quando, doutor Lauro? A avaliação do risco cardiovascular, Davi, é recomendada pela Sociedade Americana de Cardiologia, que é uma das principais sociedades do mundo, né? Que ela seja feita a partir dos 20 anos de idade. Nada impede que, se o paciente procurar o serviço de saúde um pouco antes disso, que ele também seja submetido a essa avaliação, né? Mas pelo menos com 20 anos de idade já deve ser começado esse tipo de avaliação. Com 20 anos? 20 anos. Mesmo que não haja nenhuma condição genética familiar de alguém doente? Exatamente. Mesmo assim, a avaliação deve ser iniciada com 20 anos. Nos pacientes com alguma genética, com alguma outra comorbidade, eles podem começar até um pouco antes. Ok. É importante nós realmente destacarmos essa bateria de exames, né, que pode ser feita. Qual é o exame, né, que faz essa avaliação completa das veias, artérias que permeiam o coração? Na verdade, a avaliação cardiovascular ela é muito centrada, primeiro, na consulta médica, né, na anamnese mesmo, no exame físico, na busca por fatores de risco. Então, hipertensão, diabetes, o fato da pessoa fumar ou não fumar, são coisas que aumentam o risco, né? A idade do paciente, a gente leva em consideração. E alguns exames de sangue são muito importantes, principalmente a avaliação do colesterol total e das frações de colesterol, né? Então, a avaliação do risco ela não é feita com nenhum exame invasivo para avaliar as artérias, nada. Mas é uma coisa mais simples mesmo, né? A busca de fatores de risco. Tá, exame por imagem, que detecta a condição das veias e artérias. Que exame é esse? Esse seria o cateterismo. O cateterismo. Mas não há necessidade de fazer esse tipo de exame, né, para essa avaliação de risco. Ok. Então, como que é feita essa avaliação de risco? Detalhando para a gente. Isso. A avaliação é feita com anamnese, com exame físico, né? Na consulta mesmo com o cardiologista. Então, ele vai buscar os fatores de risco, a hipertensão, diabetes, buscar o sedentarismo, fatores familiares, tudo isso entra na conta, né? Hoje em dia existe até algumas calculadoras de risco, né, que são baseadas em evidências científicas, em que a gente insere os fatores de risco que o paciente possui e a calculadora ela traz para nós qual seria essa estimativa de risco de infarto, de AVC nos próximos 10 anos. E essa avaliação é muito importante. Tá, é como se fosse uma certa previsão do que o paciente pode vivenciar? Exatamente. Isso está ligado também à condição de vida, estresse. O que você avalia nessa primeira consulta, nessa condição clínica, você como um cardiologista clínico? Isso. O estresse também é um fator de risco, né? Nós avaliamos todos os fatores de risco. Então, a presença de alguma doença que aumenta o risco cardiovascular e de fatores familiares e outros hábitos de vida também que possam aumentar, né? Alimentação, o fato de fumar, né? O sedentarismo, etc. Tá, a questão do sedentarismo que eu ia falar agora, né? Aumentou muito as pessoas com problemas cardiovasculares nessa pandemia? Com certeza. Muita gente em casa parado? Com certeza. Qual a sua observação nesse sentido? Sim, na pandemia não só a parte de atividade física que ficou deixada de lado, né? Mas também a parte de alimentação também, eu acho que foi muito deixada de lado. Proibiram de fazer, né? Academia, não podia, às vezes, nem caminhar, sair para fazer caminhada, né? Exatamente. Muito bem. Quem deve fazer esta avaliação, doutor Lauro? Essa avaliação do risco cardiovascular? Todas as pessoas estão sob risco de sofrer
com a doença cardiovascular. Então, todo mundo, a partir de 20 anos de idade, deve ser submetido a uma avaliação do risco cardiovascular. E aí, a frequência vai depender de como que a gente vai fazer a primeira avaliação. Então, a partir da primeira avaliação, a gente vai definir a frequência daí para frente. Tá. Muitas pessoas perguntam, aproveitando a sua presença aqui, a relação da hipertensão com a doença cardiovascular. A hipertensão é um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular, né? Então, a pressão alta, ela aumenta muito a chance de formação de placas de ateroma, né, nas artérias. Isso é uma doença difusa, né, que acomete todas as artérias do corpo, inclusive as artérias coronárias do coração, né, aumentando o risco de infarto, e as artérias cerebrais, aumentando o risco de AVC. Ok. O que evoluiu, no seu ponto de vista, no tratamento das doenças cardiovasculares? Hoje em dia, o principal, assim, as nossas principais armas, né, para poder reduzir a chance de risco cardiovascular, além de mudança de estilo de vida, né, de orientações, são as medicações, principalmente as estatinas e o AS, né, são as duas medicações que a gente usa que reduz o risco cardiovascular. Mas principalmente as estatinas. Uhum. São as nossas principais aliadas. São os medicamentos mais usados também? Mais usados. Mais usados, né? Muito bem. Ainda falando dentro dessa questão da avaliação, né? Ela deve ser feita todo ano, doutor Lauro, essa avaliação de risco cardíaco? Não. Geralmente, a gente faz a primeira avaliação, então, aí com 20 anos, né? Mais ou menos, o paciente. E aí, daí para frente, a gente vai determinar de quanto em quanto tempo esse paciente vai ser avaliado. Nos pacientes com menor risco, essa avaliação pode ser bem espaçada mesmo, pode ser de 4 em 4 anos, às vezes até de 6 em 6 anos é colocado na diretriz americana, né? Uhum. Então, mas os pacientes com risco intermediário ou com risco mais alto, eles devem ser reavaliados com mais frequência. Porque aí pode ser que mude a nossa conduta em relação à prevenção. E o controle dessa doença principalmente é importante para os hipertensos e diabéticos, né? Com certeza. Os pacientes hipertensos e diabéticos são os que estão já têm fatores de risco, né, importante, e aí já vão ter um risco intermediário ou elevado. Ok. Quando se fala em risco individual, quer dizer o quê? O risco individual da pessoa? Isso, o risco individual significa esse cálculo que a gente faz com essa calculadora médica, né? Então, a gente pega aqueles fatores individuais que o paciente tem, né, se ele é hipertenso, se ele é diabético, o que ele, né, todos os fatores de risco que ele possui, a gente joga nessa calculadora e aí ele vai dar para a gente o risco daquele indivíduo especificamente de ter ou não um AVC nos próximos 10 anos. Pacientes que fumam ou que fazem uso exagerado, né, de bebida alcoólica, esse paciente também pode ser considerado um paciente de risco? Sim, principalmente o tabagismo é um fator de risco importante para a doença cardiovascular. Nesses pacientes que fumam, com certeza, o parar de fumar é a principal intervenção para a redução do risco cardiovascular nesse paciente. Já a bebida alcoólica, a bebida em excesso também aumenta o risco cardiovascular, mas a bebida alcoólica moderada, por incrível que pareça, é associada até a um menor risco cardiovascular. Uhum. Né? Então, a ingesta de bebida alcoólica de forma moderada, e moderada a gente chama aqui 2 latinhas de cerveja para um homem por dia e 1 para a mulher, seria o máximo, né? Disso para menos. Está associado até a uma redução do risco. Não pode acumular todas as latinhas da semana e beber no final de semana, aí também não pode. Tá. Pacientes com dificuldade para realizar atividades físicas, que apresentam mal-estar, cansaço, suando frio, né, como as pessoas gostam de dizer, né? Esse paciente pode ter algum problema de ordem cardiovascular? Pode sim. Aí, nesse caso, o paciente precisa passar por uma avaliação médica antes. Na verdade, é sempre interessante passar por uma avaliação médica antes de se iniciar uma atividade física, né? Principalmente se ele tiver esse tipo de sintomas durante a atividade física. Ele precisa passar por uma avaliação primeiro. Muito bem. Olha, nós vamos então ao nosso segundo intervalo. Já já a gente volta conversando com o Dr. Lauro César dos Santos, médico cardiologista, que fala para a gente sobre o tema risco cardiovascular, um tema muito importante, informando a toda a nossa região
com um tema, né, muito abrangente, mas que a gente traz aqui os principais tópicos sobre esse tema do risco cardiovascular, enfocando as doenças cardiovasculares como um todo. Já já a gente volta, não saia daí. Bem-vindo a São João Diagnósticos por Imagem. Agora você pode fazer seus exames com mais agilidade e segurança. Equipado com um dos melhores aparelhos de ressonância da região, seus laudos ficam prontos em até 2 horas em casos de urgência. E o melhor, você recebe os resultados direto no seu celular. Agende seu exame. 3229-7777. Sabemos que você não aguenta mais. Nós também. A vida mudou e todos perdemos muito. Continuamos aqui, mas proteja-se. A Covid não tem mais idade, sexo, cor, nem classe social. A Covid não tem pena. De repente, ela pode roubar o seu último abraço, o adeus entre pais e filhos. Essa é a verdade da Covid. A situação é muito grave. Mas acredite, você pode mudar essa história. Seja responsável, respeite. Não deixe a pandemia levar os seus sonhos, os seus amores. Não leve a Covid. Um simples encontro pode levar embora a esperança. Uma vida inteira. Como se constrói uma imagem de sucesso e referência para o tratamento e diagnóstico em medicina nuclear? Com constantes investimentos em equipamentos e tecnologia, com equipe permanentemente atualizada e preparada, e atendimento qualificado e humanizado com um olhar sempre voltado para o futuro, e corpo clínico super especializado em mais de 25 anos de uma história de experiência e sucesso. Assim, a Inal constrói a sua imagem. Inal, Centro de Medicina Nuclear, em Divinópolis, BH, Nova Lima, Itabira e Lafayette. Estudo em universidade, nota máxima no MEC. Eu curso odontologia, enfermagem, educação física, gastronomia, agronomia. Vem ser Unifenas você também. Vestibular Unifenas 2021. Acesse unifenas.br. De volta com a maior audiência em saúde em Minas, o Alô Doutor, 14 anos no ar. E eu fico feliz nessa parceria consolidada e de sucesso com a nossa TV Alterosa, conversando esses dias com o Caio Souza, nosso diretor, e a gente falava um pouco dessa proposta relevante, né, do programa, de ter aqui um médico sempre trazendo informação importante para você, né, numa segunda-feira pela manhã, onde todo mundo está começando a semana, receber informação e praticar essa informação, né? Isso é o mais importante. E a gente hoje tem aqui um grande profissional da área médica da nossa região, que é o Dr. Lauro César dos Santos. Há muito tempo eu estava querendo trazê-lo aqui e ele é um profissional referência na cardiologia em toda a nossa região, né? Já é um grande amigo. Fiz também um convite para que ele possa também trazer o seu artigo na nossa revista nessa 33ª edição, né? Que está chegando, né? E, doutor Lauro, a gente conversava, né, um pouquinho aqui antes do programa, você falava que você sempre quis ser médico. Foi, sempre quis ser médico. Na verdade, pensei em outras profissões, tentei acompanhar outras coisas, mas não me adaptei, não. Sempre... E foi uma trajetória difícil para você chegar até uma faculdade, você estudar, se preparar? Foi. Eu sou de escola pública, sou de Nova Serrana mesmo, né? Nascido e criado em Nova Serrana. Sempre trabalhei em escola pública, então, assim, a gente... É um pouco difícil, né? A gente sabe da dificuldade do ensino público, como que é, né? Tudo mais. E ter conseguido entrar foi uma batalha bem forte, bem... Mas conseguiu, né? Sim, com certeza. Muito bem. E a gente fica feliz em trazê-lo aqui, porque a gente também quer valorizar o lado humano de cada profissional que vem aqui, né? E a gente preparou uma pequena surpresa para você, tá bom? Obrigado. Veja na tela. Acho que ser médico hoje em dia vai além de apenas tratar patologias. Acho que ser médico hoje em dia requer uma empatia, né? Para sempre instituir o melhor tratamento que ofereça qualidade de vida para os nossos pacientes. E isso requer uma vocação. Vocação essa eu sei que o Lauro tem de sobra. Por isso eu parabenizo
como profissional e como pessoa, que sempre nos influencia a buscar o melhor no tratamento dos nossos doentes. Ei, Lauro, passando aqui rapidinho, só para dizer que a gente tem muito orgulho de você e que é muito legal ver os frutos que você vem colhendo, onde você está chegando, e que a gente tem certeza que você está no caminho certo, e desejar muita saúde para você continuar cuidando de todo mundo. Bom dia, meu filho. Passando aqui para te homenagear e dizer em poucas palavras o que você é para mim e para toda a família. Você é um filho maravilhoso. Que Deus te abençoe na sua carreira. Oi, Lauro. Eu tô aqui para te dar parabéns de ver o médico que você se tornou hoje, meu filho. Uma carreira difícil, que muitas vezes exigiu muito de você, exige até hoje, né? Abrir mão de muita coisa para poder estar se dedicando à sua profissão. Mas que Jesus está do seu lado e vai te realizar muitos sonhos. Oi, meu bem, hoje a gente veio prestar essa homenagem para você e eu queria te dizer que você é muito especial. Já são alguns anos, né, que eu te acompanho e sei da sua dedicação na sua vida profissional e também sem deixar de lado sua vida pessoal, sempre tentando estar presente em todas as ocasiões. Te amo muito e eu tenho muito orgulho da pessoa que você se tornou. Olha só, Lauro. É muito importante a gente receber, né? As palavras de pessoas tão queridas, né? Numa profissão tão bonita que eu aprendi a amar a medicina, apesar de não praticar, sou um jornalista, né? Mas acompanhar, né, a trajetória de 22 anos dos profissionais, a gente encontrar médicos que lutaram para chegar onde chegou, né? E que fazem a medicina de forma humana, é o que eu tenho priorizado aqui no programa, né? Parabéns, eu acho que são depoimentos de pessoas que falaram com sinceridade. Com certeza, agora você me pegou, deu uma rasteira aqui. Pegou de surpresa, O nosso telespectador está gostando muito desse momento da homenagem. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí, porque fechou ali com chave de ouro com o depoimento da esposa, né? É verdade. Minha esposa que está aqui com a gente, também amo ela demais. Amo todos vocês que falaram aí, minha família. Seu pai, sua mãe, agradecer cada um que fez esse depoimento, né? E que você continue fazendo esse trabalho lá diferenciado, né? Em Nova Serrana para toda a região, né? Muito obrigado. Você é novo, né? Você tem quantos anos? Tenho 32. 32? 32 anos. Até ser cardiologista, quantos anos de estudo? Uns 10 anos? São 10 anos para até conseguir fazer toda a especialidade, né, de cardiologia, mas eu ainda tenho uma subespecialidade que é de 1 ano, né, que é a ecocardiografia. Então foram você 11 também anos. É ecocardiografista? Sou ecocardiografista. Então são 11 anos, na verdade, 11 anos. De estudo, né? Muito bem, parabéns e que você continue sendo esse médico cada vez mais humano. Obrigado. Né? Vamos começar aqui, voltar a falar do nosso tema, né, que é o risco cardiovascular. O que pode ser feito para reduzir esse risco cardiovascular? A gente falou alguma coisa, mas vamos ratificar. Para a redução do risco cardiovascular, tem algumas coisas que são indicadas para todo mundo, né? Independente do risco, independente se a pessoa tem um risco baixo ou se ela tem um risco alto, esses fatores são indicados para todos, que seria uma dieta saudável, né? E uma rotina de atividade física. Já outras coisas podem ser indicadas individualmente, dependendo do risco. Então, para aqueles pacientes que têm um risco maior, pode ser indicado o uso de alguma medicação. E para aqueles pacientes que já possuem algum tipo específico de risco, né, que aumenta o risco, por exemplo, os pacientes que fumam, igual a gente conversou, né, parar de fumar com certeza vai ser o que mais vai interferir e reduzir o risco dele cardiovascular. Então, há algum medicamento que pode ser usado para a redução desse risco? Sim, são 2 medicamentos, né, 2 classes de medicamentos que podem ser usados para redução do risco cardiovascular, mas a gente não, diferente da atividade física e da dieta, né, que a gente indica para todo mundo, toda medicação tem efeitos colaterais, né, então a gente reserva essas medicações, a indicação delas, para aqueles pacientes com maior risco, seriam as estatinas, né, a simvastatina, a atorvastatina, as medicações dessa classe, e o AS.
que é uma medicação antiagregante plaquetário. O AS, inclusive, nos últimos anos, ele vem sendo cada vez mais restrito, deixando para um grupo mais restrito de pacientes, aqueles com maior risco mesmo. Tá. E quem deve fazer uso dessas medicações? As medicações são reservadas sempre para os pacientes com maior risco cardiovascular. Maior risco, né? Na calculadora que a gente usa, né, são considerados alto risco aqueles pacientes com mais de 20% de chance de infarto ou AVC nos próximos 10 anos. Tem muita gente tomando remédio por conta própria também na cardiologia? Ah, com certeza. Tem. Infelizmente, né? Infelizmente, sim. E a angioplastia? O senhor mede, né, o senhor me disse, né, que colocar um stent não reduz chance de infarto, né? Explique melhor isso para a gente. Isso aí foi uma grande polêmica na cardiologia durante muitos anos, né? Mas é porque fica mais fácil até da gente entender com um exemplo, né? Então, se a gente imaginar um paciente que vai no consultório do cardiologista, que ele queixa de uma dor no peito, que ele tem ali há anos, né? E aí ele vai no consultório e na investigação dessa dor no peito, ele acaba sendo submetido a um cateterismo e vê que tem uma obstrução de 80%, vamos supor, numa artéria. Tá. Uma artéria importante do coração, né? Nesse contexto, a gente abrir essa obstrução, né, com uma angioplastia, colocando stent, aquela molinha que abre, né, a obstrução. Se a gente pensar na nossa cabeça, como seres humanos, né, a gente pensar que está obstruído, a gente vai desobstruir, a gente vai resolver, né? Mas, na verdade, não é bem assim. Então, nesse contexto, colocar um stent não reduz a chance do paciente ter um infarto no futuro. É diferente do paciente que chega no pronto-socorro com dor no peito infartando. Esse paciente, sim, a angioplastia vai ser importante. Tá. Em relação às mulheres, há alguma observação especial? A avaliação de risco cardiovascular nas pacientes femininas, né, é bem parecido, muito próximo do que é com os homens também. Porém, tem alguns fatores que são exclusivos das mulheres. Então, alguns fatores relacionados à gestação, como hipertensão gestacional, diabetes gestacional, alguns fatores relacionados à menstruação, né, principalmente a menopausa, né, menopausa precoce, e algumas doenças autoimunes também que aumentam o risco cardiovascular, que são mais presentes em mulheres. A terapia de reposição hormonal tem alguma influência no risco cardiovascular? As mulheres têm muitas dúvidas com relação a isso. Com certeza. A terapia de reposição hormonal ela é considerada segura desde que ela seja feita em até 10 anos após o início da menopausa e com menos de 60 anos. Ou não, e com menos de 60 anos. No prazo de 10 anos? No prazo de 10 anos. É o máximo que a gente pode começar. Tá. E para iniciar a reposição, não entendi, desculpe. Isso. A terapia é considerada segura desde que ela seja iniciada em, no máximo, 10 anos a partir do início da menopausa. Ok, muito bem. Doutor Lauro, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa, né? Você está coordenando lá o Santa Mônica, lá em Nova Serrana? Isso, eu sou o diretor lá do Hospital Santa Mônica de Nova Serrana. E eu quero te agradecer por essa parceria, tá? Que nós estamos iniciando aqui, né? Já fiz o convite para você ser realmente um consultor nosso aqui na TV Alterosa no Alô Doutor e fiz o convite também para você escrever na nossa revista. Mais informações sobre o tema, estou deixando o seu contato aí, as suas considerações finais, por favor. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado a todos que assistem esse programa, essa enorme audiência do programa Alô Doutor, da TV Alterosa. Foi um prazer estar aqui. Muito bem. E um agradecimento especial à sua esposa, Alessandra, que nos ajudou nessa sessão homenagem aqui, tá? Um grande abraço. Obrigado. Muito bem, a gente volta na próxima segunda, aqui na TV Alterosa, no SBT, para a nossa Minas Gerais, para o nosso Centro-Oeste Mineiro. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e repitam comigo, saúde para todos, Minas Gerais. Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo ou empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC. Inal, Ciência e Saúde. Referência em medicina nuclear. E São João Diagnósticos por Imagem.